Comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Dá o seu like agora, faça o teu comentário e compartilhe para que a gente cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Mas vamos lá ao tema de hoje. Ontem estávamos em um ônibus, eu indo para um bairro aqui da Baixada Fluminense chamado Parque São José, e teríamos que passar por dentro de um bairro chamado Bom Pastor, que aliás parece que em determinados dias o pastor não é nada bom, né? O bairro se torna um mau pastor. E caminhando, de repente, o ônibus não pôde caminhar por dentro do Bom Pastor. Tivemos que fazer um outro movimento, porque as informações do motorista era que estava havendo tiroteio, inclusive um ônibus ou dois ônibus, se eu não me engano, dois ônibus foram tombados na localidade pelos bandidos para não permitir, inclusive, que a própria polícia entrasse. Ou seja, tivemos que fazer um movimento diferente e muita gente teve de soltar para ir a pé. E eu observo que nesses movimentos há muitos jovens que estão ali participando desses grupos paramilitares e muitos deles são jovens. E me impressiona a juventude desses garotos que estão ali arriscando a própria vida. Isso me leva a pensar numa coisa que é o heroísmo, porque também esses garotos jovens estão ali em busca de atos heróicos, para que esses atos heróicos os façam ser admirados pelaquela comunidade, pelas comunidades onde eles habitam, onde eles moram. E é curioso, por que atos heróicos são realizados dessa maneira por esses jovens? Eles não poderiam estar realizando supostos atos heróicos, tendo outros tipos de oportunidades, através do esporte, né? Essa região aqui, por exemplo, de Areia Branca, uma região que está melhorando muito, né? Aqui nessa região, aqui nós estamos diante de um local onde a gente pode caminhar, né? Mas aqui nesses lugares todos poderiam ter lugares para a prática de esporte, com professores de educação física, preparando os jovens, inclusive, para competições. E por que não? Porque aí os atos heróicos poderiam deixar de ser atos heróicos voltados para a criminalidade, para se tornarem atos heróicos, de repente, no esporte. Temos, inclusive, no esporte resultados de pessoas que estavam indo para a criminalidade, que viviam em gangues de rua, como foi o caso, por exemplo, de Mike Tyson, e de repente o esporte o resgatou de uma maneira arrebatadora. Ou seja, atos heróicos praticados por jovens precisam ser melhor canalizados para que eles se tornem produtivos. Eu, pensando aqui na história do heroísmo, né? Os gregos, era até bonito. A literatura tratava da morte do herói no campo de batalha como uma coisa que é chamada nas ciências humanas de a bela morte. Era belo um jovem morrer lutando em um campo de batalha. E esse heroísmo ele atravessa décadas, através do heroísmo, por exemplo, dos jovens combatentes que lutavam em nome do Deus de Israel. Ou seja, é um heroísmo, porém fundamentado no poder da divindade. Temos atos heróicos, e engraçado que a juventude, principalmente, está sempre colocada como elemento principal desse heroísmo. A gente observa, por exemplo, que os heróis da nossa juventude, Batman,
Batman e Robin, Super-Homem, eram heróis jovens, brancos, de classe média e ricos, né? O Super-Homem, o Bruce Wayne, era um milionário Bruce Wayne, ou seja, há também um aspecto sociológico nesse heroísmo. Os heróis necessariamente são jovens, na nossa cultura eurocêntrica, brancos, de olhos azuis, de preferência, e milionários. Mas existe esse comportamento aparentemente heróico em jovens que não têm onde depositar e canalizar o seu heroísmo. E esse heroísmo vai ter que ser canalizado em algum lugar, ou esse pretenso heroísmo vai ter que ser caracterizado em algum lugar. E isso acontece de forma lamentável na Baixada Fluminense. Ou seja, tivemos que dar uma volta enorme, porque jovens que se veem como heróis de uma comunidade resolveram tombar um ônibus. E muitas das vezes, matar alguém é um ato heróico que dá à pessoa o status de matador. Porque quando a pessoa está com uma arma diante de você, ela está num ato teológico dizendo que é Deus sobre a tua vida. Ou seja, Deus teria dado a vida, teria sido o criador da vida. Então o indivíduo com uma arma chega para você e diz: agora, se você não fizer isso ou aquilo, você vai morrer. E esses atos heróicos, muitas das vezes, têm na possibilidade do indivíduo te matar a sua afirmação. Um dos objetivos deve ser, principalmente para nós educadores, é buscar caminhos para canalizar esse heroísmo, né? Esse heroísmo que os jovens podem, né? Eu estava criando um projeto chamado Cine Filocinema nas escolas, onde os alunos participariam. A ideia seria a seguinte: filocinema, um smart na mão e uma ideia na cabeça, parafraseando a frase de Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas eu percebi que a própria gestão pedagógica desse lugar, da Baixada Fluminense, muitas das vezes não está preparada para sonhar mais alto em relação a esses jovens. A gestão pedagógica sonha pequeno também, porque aqui nessa região, o jovem dessa região não é pensado para fazer ciência, porque a ciência é o suprassumo do conhecimento. Os jovens daqui, da escola pública, praticamente ninguém sonha em ser cientista. Então eu quis trazer alguma coisa diferente. Vamos começar a fazer cinema de forma assim, bem artesanal. E de repente, quem sabe, e com certeza, eu tinha essa esperança, que nós criamos aqui uma escola de cinema, mas é uma confusão do cacete. Eu até desisti. Mas é isso aí, vamos criar oportunidades para que a gente possa criar heróis, referências nessa nossa própria região aqui, Baixada Fluminense. Vamos criar heróis, vamos criar referências, mas para isso a gente precisa de uma gestão, que eu gostaria de chamar aqui de gestão do heroísmo, para que a gente possa criar referências boas, heróis, jovens que possam influenciar toda essa juventude dessa região. Ok, galera? Vocês são do coração.